Você já ouviu falar em ossos moles? Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece em duas doenças pouco discutidas, mas extremamente importantes, que é a osteomalácia e o raquitismo. Hoje nós vamos tentar entender um porquê e o que são essas doenças, por que elas acontecem, quem está em risco e como o osso pode parecer normal no exame, mas está estruturalmente doente. Ambas as condições são causadas por um defeito na mineralização do osso. A diferença está na idade do paciente. O raquitismo ocorre na infância, quando o osso ainda está em crescimento. A osteomalácia ocorre no adulto, quando o osso já está formado, mas precisa ser renovado. Pensa assim, é como se o esqueleto fosse construído com tijolos e cimento. No raquitismo, os tijolos, a matriz óssea, estão sendo colocados, mas sem cimento, sem minerais. A construção fica frágil desde o início. Na osteomalácia, os tijolos já estão lá, mas o cimento começa a se desfazer ou não é renovado direito. O problema principal está na falta de mineralização adequada. Geralmente acontece por deficiência da vitamina D, que é essencial para absorver o cálcio e o fósforo no intestino. Sem vitamina D, o corpo ele até consegue formar o osso, mas ele não calcifica corretamente. Isso gera um acúmulo de tecido osteoide, ou seja, matriz óssea não mineralizada. A epidemiologia dessas doenças não é totalmente clara, porque muitos casos nem mesmo são diagnosticados. O raquitismo ainda ocorre em crianças com deficiência de vitamina D, especialmente em regiões com pouca exposição solar ou alimentação inadequada. A osteomalácia é comum em idosos reclusos com pouca exposição solar e dieta pobre, mas também tem um pico em mulheres asiáticas que usam vestimentas que cobrem toda a pele, o que, claro, vai reduzir a produção da vitamina D. Analisando biópsias de 410 homens e 274 mulheres falecidas de outras causas, cerca de 1% tinham osteomalácia, diagnosticada por uma razão de tecido osteoide e volume ósseo maior que 10%. Crianças com raquitismo podem apresentar deformidade nas pernas, ou seja, pernas mais arqueadas, baixa estatura, atraso na erupção dentária e amolecimento do crânio, que é o craniotabes. Já adultos com osteomalácia podem sentir dor óssea difusa, principalmente nas costelas, quadril e coluna, fraqueza muscular e dificuldade para coisas simples como subir escada ou levantar-se da cadeira. Muitas vezes a densidade mineral óssea está normal ou levemente reduzida. Por isso, o diagnóstico exige mais atenção clínica e laboral. Um resuminho interessante é que o raquitismo ocorre na infância, a osteomalácia na vida adulta. Ambos são causados por mineralização defeituosa do osso. Frequentemente, isso acontece por deficiência da vitamina D. São mais comuns do que parecem, especialmente em populações com pouca exposição solar ou uma dieta deficiente. E os sintomas são sutis. E o diagnóstico exige bastante atenção. Olha essa imagem aqui. Vamos mergulhar na fisiopatologia dessa doença. Com essa imagem aqui, com essa explicação guiada aqui do 4.6 do livro Rockwood, nós podemos estar imaginando da seguinte maneira. Imagina que seu corpo depende de duas fontes principais para obter vitamina D. O sol, 70%, quando a luz ultravioleta bate na pele, uma substância chamada 7-desidrocolesterol é convertida em colecalciferol, que é a vitamina D3, e também 30% por alimentos. Uma parte menor vem da dieta, como peixes gordurosos, gema de ovo e alimentos fortificados. A vitamina D, então, passa por duas etapas de ativação. A primeira no fígado, transformando vitamina D em 25-OHD, que é a forma que medimos lá no exame de sangue, e no rim, que converte essa substância em 1,25-OH2D, que é a forma ativa, a forma que trabalha, que de fato vai aumentar a absorção de cálcio e fósforo no intestino. Se olharmos para a figura, vemos que esse caminho da vitamina D sendo produzido na pele e modificado no fígado e rim antes de se tornar funcional. Acontece que, quando o corpo tem pouca vitamina D, acontecem 3 problemas graves. Primeiro, menos absorção de cálcio e fósforo no intestino. Segundo, hipocalcemia, o cálcio fica mais baixo no sangue também. E aumenta o parato-hormônio, PTH, que o parato-hormônio, por um mecanismo de feedback, vai tentar compensar retirando o cálcio do osso. Mas isso tem um efeito colateral. O parato-hormônio aumenta a excreção de fósforo na urina,
E o fósforo é tão essencial quanto o cálcio para mineralizar o osso. O resultado é que o osso é formado, mas ele não é calcificado, gerando uma matriz osteoide frouxa. Aqui entra o FGF23, um hormônio produzido pelos osteócitos. Em condições normais, ele ajuda a evitar o excesso de fósforo no sangue, mas em excesso, o FGF23 promove ainda mais perda de fósforo pela urina e inibe a produção de 1,25-OH2D no rim. Quando isso ocorre por mutação genética, como nos genes PHEX ou DMP1, temos o chamado raquitismo hipofosfatêmico. Ou seja, raquitismo hipofosfatêmico acontece pela mutação genética do PHEX e DMP1, igual está aí na imagem. Mas também pode ser causada por tumores que secretam um excesso de FGF23, ou seja, uma osteomalácia induzida por um tumor. Na imagem 4.6, vemos o ciclo completo. A vitamina D entra pelo sol, a dieta é ativada pelo fígado e rim, atua no intestino para absorver o cálcio e o fósforo. Se faltar vitamina D ou muita ação do FGF23, a absorção falha, o corpo perde fósforo na urina, que é fosfatúria, a resposta do osso é ineficaz, o osso cresce, mas ele não se fortalece. É como construir uma parede com tijolos sem cimento. A estrutura até parece ok de fora, mas é frágil por dentro. E até esse ponto nós vimos que a vitamina D é essencial para absorver o cálcio e fósforo no intestino. A falta dela ativa o paratormônio, que piora a situação eliminando fósforo no xixi. O FGF23, quando em excesso, agrava ainda mais a perda de fósforo e bloqueia a vitamina D ativa. E o osso que se forma fica mole, não mineraliza, leva a raquitismo na criança e osteomalácia nos adultos. Sabe a criança que geralmente tem a perna mais arqueada? Ou o adulto que sente dor nos ossos e dificuldade para levantar de uma cadeira, por exemplo? São sinais que talvez possam estar ligados ao raquitismo ou osteomalácia, que são as duas doenças por falta da mineralização óssea. O raquitismo, que acontece lá na infância, quando os ossos ainda estão crescendo, nessa fase a cartilagem nas extremidades dos ossos, na epífise, ainda estão se transformando e precisa de cálcio e fósforo para esse trabalho. Se esses minerais faltam, a cartilagem continua crescendo, mas o osso não endurece como deveria. E o resultado é que tem atraso no crescimento ósseo, a criança não vai atingir a altura esperada, e deformidades ósseas, como o famoso arqueamento das pernas, por causa da fraqueza do osso que não suporta o peso do corpo. Também pode vir dor óssea e fraqueza muscular. Em alguns casos, pode haver até convulsões leves ou espasmos se a hipocalcemia for significativa. Também pode ter atraso no desenvolvimento motor, como demorar a andar ou demorar para começar a ficar em pé. Na osteomalácia é o mesmo problema, só que nos adultos. Aqui os ossos já são bem formados, mas continuam sendo renovados. E quando o corpo tenta renovar esse osso, tenta formar o osso novo, ele não consegue mineralizar adequadamente. Os sintomas são mais sutis e começam de forma mais insidiosa, ou seja, lentamente, sem sinais abruptos. O mais comum é dor difusa nos ossos, especialmente quadris, costelas, pernas e coluna. A fraqueza muscular proximal é marcante. O paciente diz que tem dificuldade para subir escadas ou levantar da cadeira, clássico. Também pode haver fadiga intensa e dor óssea focal à palpação. Ou seja, quando tocamos levemente o osso, o paciente sente dor. Daí vem um desafio bem grande. Como que diferencia uma osteoporose de uma osteomalácia? Ou como que reconhece um raquitismo hipofosfatêmico numa criança com arqueamento das pernas? Vamos tentar traduzir os achados bioquímicos e radiológicos desses distúrbios de forma prática e um pouco mais ilustrativa. Vamos começar com os exames de sangue. Ajuda? São essenciais para entender o que está acontecendo com o metabolismo ósseo. Nos últimos 3 vídeos, osteoporose, doença de Paget e algum outro lá, nós conversamos muito sobre o ALP, fosfatase alcalina, que geralmente está elevada em alterações ósseas, pois ele é um marcador de formação óssea aumentada. Quando está formando muito osso, o ALP aumenta. Mas os osteoblastos estão tentando mineralizar uma matriz que não consegue se calcificar. Então, talvez dosar a fosfatase alcalina pode vir aumentada, pode te fazer ter uma ideia, apesar de não ser tão específico. Claro, a sensibilidade é boa, mas a especificidade nem tanto. O cálcio e o fósforo sérico podem estar baixos ou normais na osteomalácia por deficiência de vitamina D. Já no raquitismo hipofosfatêmico, o fósforo está baixo.
e o cálcio pode ser que esteja normal. Isso acontece porque o FGF23 promove perda renal de fósforo, então o fósforo vai estar baixo, mesmo com PTH elevado. Aí, por causa do PTH elevado, pode ser que o cálcio esteja normal, tenta tirar o cálcio de dentro do osso, né? O calcidiol, que é o 25-OHD, né, que é a parte do fígado, está indetectável e que também que é o exame que nós conseguimos dosar no sangue, né? Geralmente está indetectável ou muito baixo nas formas por deficiência de vitamina D. Vai estar baixo se tem deficiência, né? Pode estar normal em alguns raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, na parte genética. O paratormônio geralmente está elevado, ele entra como uma resposta compensatória da hipocalcemia. Um exemplo é se um adulto com dor óssea tem a fosfatase alcalina LP elevada e 25-OHD indetectável e paratormônio alto, pensamos em osteomalácia por deficiência de vitamina D. Então pensa o seguinte, fosfatase alcalina alta, a calcidiol, que é o 25-OHD, vai estar indetectável porque não tem vitamina D, e o paratormônio está alto tentando compensar tudo isso. Aí osteomalácia por deficiência de vitamina D. Mais uma vez, a imagem 4.6 do Rockwood, bem gripado, que é essa imagem que mostra o caminho completo do metabolismo da vitamina D. Só para reforçar que a maior parte da vitamina D vem da pele exposta à luz ultravioleta, onde o 7-desidrocolesterol se converte em colecalciferol, vitamina D3. O fígado, a vitamina D vira 25-HD e no rim ela é ativada para 1,25-OH2D. Essa forma ativa estimula a absorção de cálcio e fósforo no intestino. O FGF23, liberada pelos osteócitos, inibe a produção renal de 1,25-HD, que é a forma ativa e causa fósforo no sangue, no xixi, que é a fosfatúria, e os genes PHEX e DMP1 estão envolvidos nesse controle tudo aí. Então, se a vitamina D ou FGF23 estiver muito alto, o osso não vai estar funcionando, não vai mineralizar. A imagem 4.7 do Rockwood, na figura A, mostra uma criança, talvez adolescente ali, com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, que é XLH. Note as pernas arqueadas e as físis mais alargadas, pois o osso não mineraliza no local do crescimento. Na figura D mostra entesopatias, calcificações onde os ligamentos se inserem no osso, especialmente ali ao redor do quadril. E na figura C, um adulto com XLH mal controlado, apresentando fraturas por estresse na tíbia. Essas são as chamadas pseudofraturas, que são linhas finas visíveis na cortical do osso, como rachaduras que não chegam a se completar. Radiograficamente podemos ver também osteopenia difusa, metáfises alargadas e irregulares, e os hotspots, que são as áreas mais quentes da cintilografia, são locais com maior captação do traçador, que indica atividade anormal. Em resumo, na bioquímica, a fosfatase alcalina pode estar alta, o fósforo baixo, a vitamina D baixa ou normal, o PTH geralmente está alto. Na imagem, arqueamento, pseudofraturas, entesopatias ou osteopenia. Nos fatores genéticos, especialmente se houver deficiência de vitamina D muito evidente. Legal. Agora que nós já sabemos a causa e tudo mais, como que trata isso. Se a causa for deficiência de vitamina D, começa a vitamina D com dose alta, 3,2 mil por dia, ou seja, 3.200 unidades nacionais por dia, ou 10.000 unidades nacionais por semana, por um período de 12 a 20 semanas. Depois disso, faz a manutenção com 800 a 1.600 unidades nacionais por dia. Na prática, em poucas semanas o paciente já relata menos dor óssea e melhora da força. Os exames também melhoram, o cálcio normaliza, o fósforo melhora e o PTH tende a cair. Mas em casos de raquitismo hipofosfatêmico e osteomalácia tumoral, o foco não é só a vitamina D. Aqui precisamos tanto do fosfato oral e metabólicos ativos da vitamina D, como a 1-alfa-hidroxivitamina D ou a 1,25-OH2D. E temos um novo aliado, que é burosumab, um anticorpo que bloqueia o FGF23, corrigindo a hipofosfatemia e promovendo uma consolidação óssea. Já está aprovado para o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, que é o XLH, em vários países, mas pode ser um pouquinho inacessível na nossa realidade. Numa breve pesquisa aqui no Google sobre preço,
eu espero muito estar errado, diz que o Borozumab, tratamento mensal, com a dose recomendada ali 70mg a cada 4, subcutânea, a cada 4 semanas, tem um preço médio ali para o governo de R$125 mil. Então, é um pouquinho inacessível, mas é uma possibilidade e o futuro parece ser brilhante, né? Vamos agora entender o hiperparatireoidismo primário, uma condição muito comum, especialmente em mulheres após 50 anos de idade. A causa mais frequente é adenoma de paratireoide, que produz PTH em excesso, que vai levar à hipercalcemia, aumento da reabsorção óssea, com maior risco de osteoporose, nefrolitíase e até pancreatite. O PTH ainda aumenta a produção de 1,25-OH2D, o que aumenta a absorção intestinal de cálcio, agravando a hipercalemia. O caso típico é uma mulher, uma paciente assintomática, faz os exames de rotina e descobre o cálcio alto. O cálcio está alto. O PTH vinha elevado ou inapropriadamente normal. O diagnóstico ali está praticamente fechado. Aqui na imagem 4.8 do Rockwood tem erosões por PTH elevado. Um achado clássico do hiperparatireoidismo primário, a erosão subperiosteal da falange média. Na imagem A, as setas mostram uma reabsorção do osso cortical. Parece que a borda da falange foi meio ruída. Também há erosão no topo da falange terminal. Na imagem B, que é de um dedo normal, vemos uma cortical mais intacta e lisa. Esses achados são sinais de reabsorção óssea severa, mediada por paratormônio, algo que era comum antes da era dos exames laboratoriais de rotina. Hoje detectamos mais cedo. O tratamento definitivo muitas vezes é cirúrgico, uma paratireoidectomia. Algumas indicações, geralmente é idade menor que 50 anos, cálcio maior que 2,25 milimol por litro, sintomas de hipercalcemia, complicações de osteoporose ou litíase renal. E mesmo em pacientes assintomáticos, alguns estudos mostram que a cirurgia reduz o risco de fraturas em comparação com o tratamento conservador. E se o paciente não pode ou não quer operar, existe uma coisa chamada Cinacalcet, que é um medicamento que aumenta a sensibilidade do receptor do cálcio da paratireoide. Basicamente, ela reduz o PTH e o cálcio sérico, controlando a doença. Se de alguma maneira eu te ajudei de algum jeitinho, considera deixar um like pra gente. Valeu!